Olá, irmãos, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos falar sobre o culpado inocente, baseado na vida do apóstolo Paulo, nos seus ensinos escritos no Novo Testamento. E aí lembrando que Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento, foi escrito por ele. Dos 27 livros, temos 13 cartas de autoria de Paulo. Portanto, a gente tem muito conteúdo doutrinário baseado especialmente na vida de Paulo. Por isso, esse é um grande personagem bíblico que nos inspira muito pela sua vida, pela sua fé, a transformação, a sua conversão. Já é um testemunho muito forte, impactante para a nossa vida, e seus ensinamentos trazem de fato lições importantes para todos nós. Então, espero que você esteja acompanhando as nossas lições, as aulas. Se você não perdeu alguma outra aula, você pode acessar aí o canal do YouTube da igreja, e assim você vai ter todo o conteúdo das outras aulas, também o próprio material que estamos estudando, né, a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Você tem aí o link que você pode baixar a revista e se acompanhar as nossas lições. Hoje a gente vai falar sobre o culpado inocente, baseado em 3 textos da carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 24, Romanos 5, de 1 a 9, e também Romanos 8, de 28 ao versículo 30. No decorrer da nossa lição, a gente vai lendo aqui esses textos. O tópico dessa lição de hoje é um tema muito importante para a história da igreja. O reformador Martinho Lutero, ele foi impactado pela essa doutrina da justificação, especialmente na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, quando ele se deparou com esse texto, o justo viverá pela fé. Ele então entrou em conflito interno, diante de tudo aquilo que ele vivenciava dentro da igreja católica. Ele, como um monge da igreja católica, ele então começou a refletir sobre a prática em que ele vivia dentro da igreja católica e aquilo que as escrituras apresentavam como uma salvação, como um meio para a salvação. E ele começou a perceber que havia uma contradição entre a prática da igreja católica ao longo dos anos e aquilo que a palavra de Deus apresentava. E, portanto, ele começou com uma série de protestos diante da igreja. E, na verdade, o desejo de Martinho Lutero era reformar a igreja, trazendo para a centralidade das escrituras nesse ponto da justificação pela fé. E foi algo marcante na sua vida, na sua experiência, e aí o legado que ele deixa para nós é algo assim muito importante ao longo da história. Mas não é só o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16, mas temos outros textos, até mesmo outras cartas, que falam muito sobre a justificação pela fé. Portanto, uma doutrina muito importante para nós aprendermos sobre ela e alicerçarmos cada vez mais a nossa fé dentro daquilo que a palavra de Deus traz para nós. Esse é um grande legado que a Reforma Protestante ela nos deixou. Na verdade, se a gente observar, o que marcou realmente a Reforma Protestante foi esse retorno às Escrituras. E saber que não há nada fora das Escrituras em que possamos basear a nossa fé. Portanto, a gente precisa conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus e não nos deixarmos levar por qualquer outro tipo de pensamento, filosofia, ideologias que estejam fora da palavra de Deus. Portanto, esse retorno às Escrituras foi um legado muito importante que a Reforma deixou para nós. E aí, quando a gente pensa sobre a salvação, o caminho para a salvação, o que nós temos que fazer para ser salvo, de fato a gente precisa voltar os nossos olhos para aquilo que a palavra de Deus ela apresenta para nós. Bom, mas o que é justificação? Bom, a palavra justificação ela é realmente usada muito no contexto do nosso dia a dia, e a gente sempre fala, fulano quer se justificar, fulano usou isso para se justificar, e portanto, esse é o sentido mesmo da palavra. Alguém fez algo errado, cometeu algum equívoco ou cometeu algum delito, e ele então tenta justificar as suas ações, as ações que ele cometeu erradamente. Então ele vai usar várias coisas para se justificar, para tornar aquele ato sem efeito. Então essa seria a ideia da palavra justificação, né, que é justificar, que é o ato de justificar. Né? O autor traz aí 2 definições, o termo hebraico, né, tzedak, que significa tornar reto, e o termo em grego, com um sentido mais jurídico, de absolver, de declarar inocente. E é esse sentido que a gente vai encontrar muito aqui na carta aos Romanos. O sentido, essa aplicação da palavra no sentido jurídico, né, de absolver, de declarar inocente, né, que esse é o texto exato da palavra. Portanto, essa doutrina da justificação
ela trata exatamente dessa questão de como que o pecador ele se torna então agora inocente ou justificado diante de Deus, dos seus atos. Essa é a ideia e a pergunta que a gente vai buscar a resposta dentro dessa carta de Paulo aos Romanos. Como que um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados, ele pode então ser declarado inocente. A palavra de Deus, Romanos 3:23, um texto que é marcante para nós, vai dizer que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Portanto, não tem inocente. Ninguém pode se dizer inocente diante de Deus, diante do Senhor. Todos somos culpados. Agora, como que nós, sendo culpados pelos nossos próprios pecados, podemos alcançar a justificação dos nossos pecados diante de Deus? Então essa é a pergunta que a gente vai caminhar aqui para encontrarmos uma resposta sobre ela. A teologia ela vai trazer uma explicação para essa definição de justificação ou até mesmo uma aplicação a essa doutrina, teologia, que é da justificação. E traz também esse significado, que é de fato o ato de Deus que redime os pecados dos homens culpados e os reputa retos gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo. A base não são as obras, né, mas do representante obediente à lei que derramou seu sangue a favor dos mesmos homens, o Senhor Jesus. Portanto, a teologia ela vai trazer essa ideia, né, da justificação, que é esse ato de Deus tornar justo os pecadores mediante o sacrifício de Cristo Jesus. E isso é por graça e não é alcançado por obras que o homem possa realmente realizar, que ele venha fazer, que vai declará-lo justo, mas sim pela obra e mérito de Cristo realizado na cruz do Calvário. E esse foi exatamente o dilema que Martinho Lutero ele encontrou. O meio para a justificação em que ele estava acostumado a conviver era um meio que se baseava em obras da igreja. E tinha as indulgências, tinha todas aquelas questões que se faziam para alcançar a salvação, a justificação, o perdão dos pecados. E, em contrapartida, a palavra de Deus apresentava a fé como esse meio para alcançar a justificação, a graça, o favor imerecido de Deus para tornar o homem, então, justo, perdoado dos seus pecados. E aí a gente vai ver alguns textos que são essenciais para a gente entender por que essa doutrina da justificação, ela realmente ela é importante para a nossa vida e como ela está fundamentada na palavra de Deus. Então, 3 textos que a gente vai ler e que vai mostrar como que a gente pode encontrar essa definição fundamentada na Escritura Sagrada. Deus, justo, bom, misericordioso, gracioso, ele então torna justo todo aquele que crê em Cristo Jesus, sem merecimento algum, mas está baseado tão somente naquilo que Cristo ele fez por nós na cruz do Calvário, pagando assim então um preço em nosso lugar. E dessa forma ele nos torna justo. Olha lá, vamos ver Romanos capítulo 3, versículo 23 até o versículo 26. Então você pode abrir a sua Bíblia em Romanos 3, 23 até o 26, e a gente vai ler esse texto, e ele vai nos levar a esta compreensão. Olha o que ele nos diz aqui o apóstolo Paulo. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Preste bem atenção nesse texto. É um texto muito conhecido, porém a gente precisa entender perfeitamente esse texto. Ele vai dizer que todos pecaram. Isso significa que não tem um justo sequer. Isso inclui a mim, inclui a você, inclui a todas as pessoas. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Portanto, não tem um inocente. Todos são culpados diante de Deus, diante da lei de Deus. Mas olha o que ele continua dizendo. Todos são culpados, né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ele continua dizendo o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então observe o texto. Ele vai dizer que todos nós somos pecadores, todos estão separados de Deus, todos são culpados, mas nós somos justificados gratuitamente. Não há um preço a ser pago por nós. Alguma coisa que a gente compre e que aquilo ali vai trazer a justificação dos nossos pecados. Algum ato, algum sacrifício que a gente faça, então em prol por meio daquele sacrifício eu vou alcançar a justificação. Não, ele está dizendo que é gratuitamente por graça, através da redenção que é em Cristo Jesus. 25.
Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, ou seja, a nova aliança, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, olha só que coisa preciosa. A palavra de Deus vai dizer para nós, todos nós somos pecadores, gratuitamente nós recebemos então a justificação mediante a fé em Cristo Jesus. Fé no sacrifício de Cristo Jesus por nós, o qual Deus enviou para realmente fazer essa propiciação pelos nossos pecados. Assim então Deus nos declara justificados. No outro texto, Romanos capítulo 4, versículo 5, ele vai mudar um pouco a figura, mas que traz a mesma ideia e até um pouco mais claro para a gente poder compreender. Ele vai usar a relação de trabalho para mostrar como que alcançamos então essa justificação, o que é alcançado mediante fé, graça, sem merecimento algum. Romanos 4, versículo 5 até o versículo 8, ele diz assim: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. O trabalhador, quando ele trabalha, no final do mês ele vai receber o seu salário. O patrão, em contrapartida, ele não está sendo generoso ao dar o salário ao seu trabalhador. Não é uma atitude de amor, de graça, porque o trabalhador, ele trabalhou, ele merece então o salário é dele, é uma dívida que o empregador tem com o trabalhador. Então no final do mês, quando paga em dia suas contas, ele não está fazendo mais do que obrigação. Mas aqui ele vai dizer o seguinte: aquele que não trabalha e recebe, ele está recebendo uma dádiva, um presente, uma graça, algo que ele não merecia. E é essa relação então que Deus está falando, que a palavra de Deus está trazendo para nós, para entendermos como que é essa relação nossa com Deus. Que Ele é quem justifica o ímpio, mesmo esse não tendo feito alguma obra, algo que ele pudesse merecer, a não ser a sua fé em Cristo Jesus. E ele vai trazer uma citação de Davi, ele vai dizer assim: Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita a justiça, independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então ele vai dizer que Davi já tinha essa percepção da justiça de Deus. Uma justiça que não estava baseada nas obras, mas tão somente no caráter de Deus, na fé, através da fé em Cristo Jesus. No outro texto, Romanos 5, versículo 18, ele vai dizer assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Ou seja, em Adão todos nós nos tornamos culpados, pecadores, agora em Cristo Jesus todos nós podemos também ser justificados de nossos pecados. Assim como um trouxe o pecado, o outro traz então vida e somos por eles justificados. Essa é a ideia que a palavra de Deus apresenta para nós sobre justificação. Ainda que em alguns pontos ela traga um certo conflito no nosso coração, na nossa mente, que é muito meritória, mas é o que a palavra de Deus traz para nós, e o que devemos ficar é com a palavra do Senhor. O pastor Exaltino, ele vai trazer a seguinte definição sobre justificação. Ele diz que justificação pode ser resumida numa frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. Deus, por sua graça, perdoa os pecados daquele que crê em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Então tenha certeza que os seus pecados estão perdoados. A figura aqui que o apóstolo Paulo traz na carta aos Romanos é a figura de um tribunal. E a gente tem todos os elementos de um tribunal. Não só, é claro, Paulo, a gente vai encontrar esse respaldo em outras partes das Escrituras, que vão mostrar para nós que esse pano de fundo de um tribunal em que somos julgados, em que Deus é esse juiz, e que nós somos aqueles que estão sendo acusados, condenados, os culpados, e ali há um tribunal onde todos nós vamos comparecer. Então há um juiz, há um tribunal diante do qual todos nós compareceremos, e há um réu. Nós, como pecadores, que somos, todos nós, então somos esses que vão comparecer diante do tribunal. Essa percepção é importante nos dias de hoje. A gente tem olhado para um Deus apenas no seu aspecto gracioso, no amor de Deus, mas temos nos esquecido de que Deus também ele é justo juiz.
E ele há de julgar os homens um dia. Todos nós vamos comparecer diante desse tribunal de Cristo. E somente aqueles que estiverem em Cristo Jesus é que serão absolvidos, ou seja, justificados, que é aquilo que estamos estudando hoje. Aquele que não estiver em Cristo Jesus, ele já está condenado. Esse dia do tribunal é uma declaração de sentença, onde ouviremos da parte de Deus a nossa sentença. A absolvição para aqueles que estão em Cristo Jesus, condenação para aqueles que não estiverem em Cristo Jesus. E não podemos nos deixar enganar ou iludir, porque um dia todos, sem exceção, comparecerão diante desse tribunal. E nós precisamos ter a convicção da nossa fé em Cristo Jesus, e não das obras, porque nós vamos fazer por merecer. Não adianta você pensar que você vai encher suas mãos de obras e que vai chegar no último dia e Deus então vai pesar na balança. Não, esse aqui fez muitas coisas boas, então eu vou receber. Negativo. Se não for a fé em Cristo Jesus, uma vida dedicada, consagrada, um coração contrito diante de Deus, não seremos absolvidos dos nossos pecados. E quais seriam então esses efeitos da justificação na nossa vida? Esse é algo importante que a gente precisa pensar. Nós somos pecadores, Deus providenciou tudo para nós, ofereceu o seu Filho como sacrifício por nossos pecados, nós agora somos justificados. E quais são esses efeitos da justificação na nossa vida? Primeiro de todos esses efeitos, que é algo importante, e que mais uma vez a gente tem perdido a visão da salvação, do lar celestial, da vida eterna. E o primeiro efeito na nossa vida é realmente nos livrar da condenação eterna. Esse é o primeiro efeito. O homem, ele nasce sob o pecado e ele está condenado ao inferno. Está condenado ao inferno. Mas Deus, ele nos promete vida eterna em Cristo Jesus. Então, o primeiro benefício, ou a primeira implicação da justificação para a nossa vida é nos livrar da condenação eterna. Por isso, para aqueles que estão em Cristo, a morte não é um momento de terror, de medo, de pavor, porque nós temos uma viva esperança. A nossa esperança é Cristo Jesus e estar no lar celestial, porque nós fomos absolvidos por Ele, nós temos a certeza de que ao fecharmos nossos olhos aqui, nós estaremos em outra realidade, na eternidade, onde viveremos para todo sempre, onde não haverá mais o pecado, mais a dor, o choro, nada disso, na presença de Deus. Isso é algo importante para a gente pensar. Eu sei que muitos tentam dissuadir o nosso coração e dizer o seguinte: mas a gente não pode crer em Cristo Jesus com medo do inferno. Obviamente, mas é claro que quando a gente crê em Cristo Jesus, nós somos absolvidos da condenação do inferno. E esse é um benefício que a gente encontra, e o primeiro de todos é realmente nos livrar dessa condenação. Um texto de Romanos capítulo 8, versículo 31 ao versículo 39, eu gostaria de ler esse texto com os irmãos, um texto preciosíssimo que nos mostra exatamente essa verdade, como que a justificação nos traz a vitória sobre todas as coisas e não há mais qualquer criatura que poderá nos condenar, porque Cristo Jesus é quem nos justifica. Então, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31 até o versículo 39, nós temos um texto fantástico para nós. E diz assim o apóstolo Paulo: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a promessa de Deus para nós, a palavra em que nós devemos confiar, se cremos em Cristo Jesus, podemos ter a certeza de que não há mais condenação para nós. O dia que fecharmos nossos olhos ou comparecermos diante do tribunal de Cristo,
podemos ter certeza de que nada, nem ninguém, nem nenhuma outra criatura poderá nos condenar, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a palavra que precisamos realmente confiar nela. Não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, pode ter certeza, pode descansar, porque o dia que nós comparecermos diante do tribunal de Cristo, nós seremos absolvidos ou somos justificados, porque é Cristo Jesus quem nos justifica e nada nos condenará e nem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não existe pecado passado nem pecado futuro, porque todos nossos pecados já foram apagados e justificados em Cristo Jesus, e essa é uma grande bênção que realmente nós temos. Mas olha só, um outro efeito da justificação para as nossas vidas é recebermos dele paz. Romanos capítulo 5, versículo 1. Um outro texto importante que eu quero que você abra para você ler esse texto, se possível até decorar esse texto, que ele é muito fácil para a gente decorar. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está condenado, quem está sendo julgado ou acusado de algo que cometeu, jamais pode viver em paz. Viverá escondido, tentando fugir ou tentando encontrar um meio para se justificar. Mas quando a gente recebe a justificação, a absolvição, agora a gente pode caminhar tranquilamente, livremente, porque não tem ninguém mais para nos acusar. É essa a ideia. Quando a gente crê em Cristo Jesus, colocamos a nossa fé diante dele, nosso coração se enche de paz. E isso nos faz voltar lá no Jardim do Éden. Lembra de Adão e Eva? Quando os dois estavam lá no jardim, eles caminhavam tranquilamente, viviam com a sua consciência tranquila e no relacionamento perfeito com Deus. De repente eles pecam. E o que aconteceu quando eles pecaram? Começaram a sentir medo. Já não ficaram mais em paz. Procuraram se esconder, fazer roubo para si, porque já não tinham mais paz. Mas quando a gente então coloca a nossa vida em Cristo Jesus, somos por ele justificados, o nosso coração está em paz, tranquilo. Porque não tem nada a nos acusar, somos absolvidos por Deus, e quando olhamos para o futuro, a gente tem a certeza de que, ao comparecermos diante de Cristo Jesus, ele nos receberá para vivermos ao lado dele eternamente. Me lembro uma experiência que o pastor Fernando Brandão ele conta. Ele estava com alguns radicais que eram alunos vindo da Cristolândia. E estava ali entre eles um daqueles homens que haviam sido recuperados e que tinha uma vida assim uma vida pregressa, muito distante de Deus e uma vida cheia realmente de pecados. E ele então começou, o pastor Fernando, naquela conversa com ele, começou a dizer, como que eu posso colocar você para ser um radical dos batistas brasileiros, tendo cometido tantas coisas? E aquele rapaz então assim começou a ficar um pouco incomodado, mas citou um texto do pastor Fernando. E ele disse assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E essa é a verdade, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Dos nossos pecados, ele não se lembra mais. Por isso, podemos viver em paz diante de Deus, porque nossos pecados eles foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Bom, um terceiro efeito da justificação sobre nós é que ele produz em nós o desejo de santificação, de abandonar o pecado. Ao contrário do que alguns pensam, que quando a gente fala sobre uma justificação pela graça, sem merecimento, isso pode levar as pessoas a uma libertinagem, a uma vida de pecado muito mais abundante, porque raciocinam da seguinte maneira: se não tem nada que eu possa fazer que vai me tirar a salvação, então eu posso viver todas as práticas do pecado. Ao contrário, quando nós somos justificados e temos essa compreensão, a nossa fé diante de Deus, isso há de nos levar a uma vida de santificação. Nós desejaremos de todas as formas vivermos de forma santa para o Senhor. E isso gradativamente vai acontecendo em nossas vidas. Se recebemos uma graça dessa forma, como agora nós não viveremos de outra maneira? Como entregaremos o nosso corpo para viver novamente no pecado? Então a justificação ela nos leva também a uma busca pela santificação ainda maior, a abandonar os nossos pecados, a viver uma vida que honra e agrada e glorifica realmente o nosso Deus. E é isso que a gente precisa buscar a cada dia mais. Não há uma dicotomia entre as duas coisas, entre a salvação pela graça
e uma busca pela nossa santificação. A gente não busca fazer tudo certo para sermos salvos, sermos justificados, para que Deus no final das contas pese na balança. Não. Nós fazemos porque nós fomos alcançados, nós fomos salvos, e por isso a gente busca fazer tudo da forma como Deus ele requer, como gratidão, como glorificação ao nome do Senhor. Bom, caminhando para concluirmos aqui, a gente tem 3 pontos aqui para refletirmos. Em primeiro lugar, em primeiro lugar está a graça de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Louvemos a Deus por sua graça e sua misericórdia para conosco. Ele nos ama e providenciou a nossa absolvição. É graça, Deus providenciou todas as coisas. Segundo, Deus justifica, absolve quem crê. Quem quer salvação pelas obras deve refletir sobre João 6, 28 a 29. A maior obra que se pode fazer é crer em Cristo Jesus. Terceiro, quem foi justificado está livre do passado e tem uma vida nova pela frente. O crente em Jesus não tem passado, não importa o que tenha feito, foi justificado. Consagre o presente e o futuro a Jesus. Que Deus nos abençoe e que possamos não só confiar na justificação de Deus para com os nossos pecados, mas anunciar essa mesma palavra a todas as pessoas. Quantos ainda vivem sendo condenados pelos seus pecados sem esperança, sem saber o que fazer, enquanto nós temos uma palavra tão especial? Quantos ainda continuam tentando encher as suas mãos de obras para se justificar diante de Deus, enquanto tão somente eles precisam crer em Cristo Jesus? Aquele que crê é justificado, é absolvido, e isso é graça, favor imerecido, e não há nada que possamos fazer que vai compensar, que vamos fazer por onde, ou que vamos atender a qualquer tipo de expectativa. Não, muito pelo contrário, sempre ficaremos devendo, porque somos pecadores e isso é obra de Deus, é graça. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos instrui. Obrigado, Deus, pela Tua graça sobre nós, porque se não fosse pela Tua graça, nós não poderíamos ser salvos, sermos absolvidos. Mas, ó Deus, te louvamos, porque Tu enviaste Teu Filho para morrer por nossos pecados, para assim, ó Deus, nos trazer a justificação. E agora temos certeza que nada poderá nos condenar nem separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Nos dê cada vez mais essa convicção e nos leve também a uma vida de santificação para que possamos te honrar enquanto vivemos. Oramos confiados em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.